Dando continuidade às nossas reflexões anteriores, a gente já tratou em duas datas, em janeiro, uma data em janeiro e uma data em fevereiro, sobre o futuro da Terra. Então a gente vai dar continuidade a esse tema. Primeiro a gente falou o que é a transição planetária. Depois nós tratamos do assunto dos futuros habitantes. E hoje a gente vai refletir um pouco sobre como passar por esse processo de transição para que a gente possa ser um futuro habitante da Terra. Então a gente insiste aí no mesmo tema pela amplitude para que a gente tenha condição de ver de forma um pouco mais detalhada. Então a gente já viu nas oportunidades anteriores que a Terra passa por um momento de transformação, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, que 2/3 dos espíritos da Terra serão retirados, levados para outro local, onde continuarão sua evolução, e vários espíritos de planetas muito mais evoluídos que o nosso se encaminham nascendo para nos auxiliar nesse processo de transição, trazendo novas ideias, novas artes, novos conhecimentos, nova forma de proceder, para que assim a nossa civilização dê um avanço muito grande e para que assim a gente siga em frente de uma forma muito mais rápida. Então, a gente vai perceber que daqui para frente a Terra começa a melhorar, apesar da situação atual, como a gente já viu, ser muito difícil atualmente o processo que a gente passa. É interessante um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Tem um texto chamado Para os Montes, que estuda uma frase dita pelo Mestre Jesus, que foi citada lá no Evangelho de Mateus, que diz: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mateus capítulo 24, versículo 16. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. O que significa essa frase? É muito interessante o significado dela. Ele, nesse trecho, ele faz um alerta do que vai acontecer no futuro. Então Jesus ele ainda fala: fiquem atentos no que eu estou dizendo, porque eu digo antes que aconteça. Então ele está dizendo o que vai acontecer. Aqueles que estiverem na Judéia subam para os montes. O que Emmanuel nos diz que Jesus quis dizer com essa frase? Estar na Judéia são aqueles que têm a intenção de seguir o que o Mestre Jesus diz. Então aqueles que estão na Judéia são aqueles que têm boa intenção de serem verdadeiros cristãos, de seguir o Evangelho, de buscar serem pessoas melhores. Então ele diz que no momento de transição, aqueles que estão na Judéia, aqueles que querem ser melhores, terão que subir para o monte. E o que é subir para o monte? Subir para o monte é elevar o nosso padrão moral, elevar a nossa forma de pensar, é tornar melhor a nossa forma de proceder, a nossa forma de agir, a nossa forma de interagir com as outras pessoas e conosco mesmo. Então, não basta estar acompanhando o que o Mestre Jesus nos disse. Nesse momento de transição é preciso subir o monte, é preciso subir a vibração e ser melhor do que a gente já está acostumado a ser. Então não basta ser nós mesmos, é preciso que a gente vá além do que a gente está acostumado, é preciso um esforço maior do que a gente está acostumado a fazer. É preciso ser diferente do que a gente atualmente é. E Emmanuel, esse texto é de 1948. Olha como ele diz que seria a nossa situação atual. Vamos ver se parece. Em todos os cantos estabelecem-se lutas e ruínas. Vemos venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. Ou seja, o momento de transição seria um momento muito difícil. Um momento onde a gente percebe que muitas pessoas desavisadas causam tristeza, desorientação e desequilíbrio para a grande maioria das pessoas. É um momento realmente em que todos nós somos testados. E é por isso que o Mestre Jesus já disse que temos que
subir ao monte, temos que elevar a nossa vibração, temos que refletir de uma forma diferente do que a gente já está acostumado a fazer. Mas Emmanuel conclui. O que ele conclui no texto? O que nós precisamos fazer para passar por esse processo? Como é o nosso proceder? De que forma nós devemos agir? É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes, das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. Que aí consolide a sua posição de trabalhador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, serão os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Então vejam que fantástico o que ele nos diz, que tudo o que acontece agora são apenas homens que nos perturbam, são apenas situações passageiras, são apenas situações em que a gente não deve se preocupar, ou a gente deve se preocupar entendendo que Deus coordena o que acontece. E ele nos diz: quem ficará na terra? O trabalhador fiel, invencível na paz e na esperança. E ficarão os filhos do trabalho, que semeiam a alegria e serão aqueles que vão reconstruir o porvir. Então vejam como ele nos explica e como a palavra-chave para nós é trabalho. O texto inteiro nos responde que aqueles que pretendem permanecer na terra, neste momento devem se dedicar ao trabalho com a mente elevada nas camadas mais superiores possível para cada um de nós. Então a gente percebe como é fantástica a resposta que nos foi dada em 1948. Dependendo da idade de cada um de nós aqui, dá para ter lido na vida passada, nascido de novo e está lendo o mesmo texto de novo. E a gente vai passar por essa situação agora. Então não é nova a resposta, mas a gente ainda se assusta com as coisas que acontecem no dia de hoje. Quando a gente acha que uma notícia é triste, aparece uma por cima que às vezes nos causa mais tristeza ou nos assusta muito mais do que a anterior. Mas tudo isso já foi previsto anteriormente pela espiritualidade. E é importante que a gente reflita sobre o que essas notícias causam em nós. Para que a gente entenda o nosso grau de evolução, para que a gente entenda em qual posição nós nos enquadramos, é preciso que a gente reflita o que essas notícias causam em nós. Que sentimentos a situação atual da Terra desperta em cada um de nós. Medo, mágoa, insegurança, raiva, ódio, desânimo, ansiedade. Qual desses sentimentos nós temos quando a gente vê tudo que as pessoas estão passando? Todas as desigualdades, os sofrimentos que a gente percebe. O que passa na nossa cabeça? Porque se a gente de fato busca entender que Deus comanda o que acontece, a gente não deveria ficar triste. Não deveria desanimar. Não deveria ter ódio. Nós sentimos isso, porque a grande maioria de nós sente isso. Porque muitas vezes a gente tem o conhecimento, mas não aplica. A gente não consegue enxergar a espiritualidade nos fatos diários que nos são apresentados. Então quando alguém fala, fulano morreu, fulano está doente e sofrendo, aconteceu um terremoto no lugar tal, uma doença grave toma conta, a gente se desespera pelo fato, sem procurar entender o que tem de espiritual por trás do fato. E é por isso que a gente sente esses sentimentos que eu acabei de colocar aqui. Então, se a gente não consegue enquadrar o espiritual no material, é porque falta água em nós. Quando a gente entra na faculdade, a primeira coisa que a gente aprende é:
Se eu sou um médico, eu começo a ver tudo nas pessoas do lado médico. A pessoa tossiu, a pessoa mancou, a pessoa está assim, eu penso, será que tem um problema médico do que eu já estudei? Se a pessoa faz direito, ela começa a enxergar todo o problema na lei que ela aprende. Se a pessoa faz engenharia, ela começa a olhar para todas as construções e ver o que ela aprendeu na faculdade. E assim é com todos os cursos. Então, se a gente está num curso de espiritualidade, a gente deveria enxergar na vida tudo que é espiritual. Mas a gente às vezes não enxerga. E é por isso que a gente desespera, entristece, fica com raiva. E isso alimenta sentimentos negativos. E o pior, nos desanima. E para a gente ficar na terra, segundo Emmanuel, nós precisamos ser o quê? Trabalhadores. Para trabalhar, a gente não pode desanimar. Não pode entristecer. Não pode achar que o mal prevalece sobre o bem. Que ninguém toma conta. Que o mundo caminha para o fim. Que não tem mais volta. Apesar de tudo que nos é noticiado diariamente. Tudo tem um porquê. Como a gente já sabe, essas transformações exigem movimentações energéticas de pessoas e de encarnados para desencarnados muito grandes. E tudo é aprendizado para cada um de nós. Então, quando a gente começar a entender que tudo é espiritual, começar a enxergar a espiritualidade em tudo, a nossa fé vai se fortalecer. Não é para a gente enxergar o miraculoso, o sobrenatural, mas tudo aquilo que tem justificativa. O porquê de tudo isso. O que temos a aprender com isso? Por que eu nasci na Terra nesse momento de transição? Por que eu nasci num país com tanta corrupção? Por que eu nasci numa cidade tal ou na cidade tal? Na família tal? Tudo isso faz parte do que nós temos para aprender nessa vida. Por que eu nasci nessa família e não nessa outra? Por que eu não nasci num país que tem qualidade de vida? Que tem equilíbrio, justiça social melhor do que o meu? Por que eu não nasci em outra religião? Tudo isso envolve o que nós temos para aprender nessa encarnação. Então, tudo isso faz parte das nossas reflexões. Entendendo, a gente cria coragem e vontade de trabalhar. Trabalhar, que eu digo, tanto material quanto espiritualmente. E trabalhando de material, mas lembrando sempre do espírito. Porque o nosso trabalho material, ele tem que ser feito lembrando sempre do espiritual. Mas como assim? Lembrando que se eu trabalho produzindo alimentos, eu tenho que ser da melhor forma possível. Se eu trabalho prestando serviço, da melhor forma possível. Porque nós somos instrumentos da espiritualidade. Nós somos instrumentos de Deus, da atuação energética e da atuação de Deus no plano material. Então Deus se utiliza de nós. E para que a gente seja trabalhador, a gente precisa estar atento a tudo o que acontece. Então diariamente nós podemos influenciar positivamente. Nós podemos trazer ânimo, trazer equilíbrio para uma determinada pessoa ou para várias pessoas. E assim a gente percebe que nós podemos fazer a diferença onde quer que a gente esteja, desde que a gente enxergue o lado espiritual de tudo isso. Desde que a gente compreenda o porquê de tudo isso que a Terra vem passando atualmente. Que já foi dito há muito tempo que isso aconteceria. Não é novo, não é novidade e não é nada que deveria nos espantar. Aí fica a pergunta, o que é um trabalhador fiel? Utilizando o termo de Emmanuel. O que é um trabalhador fiel? Trabalhador fiel seria aquele que faz o melhor possível dentro das suas possibilidades. Os espíritos responderam para Kardec que trabalho é toda ocupação útil. Toda ocupação útil da melhor forma possível que a gente possa fazer. Então, cada um de nós tem uma profissão. Todas são úteis à nossa sociedade.
todos os trabalhos são importantes, mas devem ser feitos da melhor forma que a gente dê conta de fazer. Porque o que se espera dos novos habitantes, o que se espera daquele que deseja o ingresso para um mundo equilibrado e justo, é que faça o seu melhor. É que busque oferecer aquilo que tem de melhor. E que trabalhe da melhor forma possível. Muito trabalho nós temos para ser feito. A maioria dos habitantes da Terra hoje se veem ligados e simplesmente olhando o lado material do que a Terra tem passado. Então aqueles poucos que conseguem ver além da matéria, podem sim começar a orientar e esclarecer aqueles muitos que só veem o que acontece no plano material. Que não conseguem perceber o que Deus faz por trás de tudo isso, as lições que tem para serem aprendidas, as energias que são retiradas, os aprendizados, os espíritos que são levados, aqueles que são trazidos. Toda essa movimentação não é percebida pela grande maioria das pessoas, que acha que nós vivemos apenas no momento de sofrimento. Nós vivemos um momento de transformação. E a transformação exige aprendizados profundos em cada um de nós. Se tivermos a coragem de nascer nesse momento difícil, que já era previsto, e a gente sabia quando se dispôs a nascer, é porque a gente pressupôs que daria conta. E a gente dá conta. Mas é preciso escolher um caminho, é preciso escolher, definir as nossas posições de trabalho, as nossas posições de força, de fé e de equilíbrio. Mas como assim? A gente precisa escolher como ser, como agir, como trabalhar, de que forma trabalhar. E esse caminho, quanto mais firme a gente escolher, mais a gente segue longe. Não desviando do caminho, a gente consegue atingir uma caminhada muito mais longa do que se a gente começar a fazer desvios pelo caminho. Informação a gente tem demais. Livros, obras, palestras na internet, em todo local tem informação. O que basta é a gente aplicar em nossa vida essas informações. Então, o que nós precisamos para ficar na Terra, nesse momento de transição? Trabalhar. Tanto internamente quanto externamente. Somos, como também o Evangelho nos diz, os trabalhadores da última hora. Estamos aqui para trabalhar, para provar que nós somos diferentes e para esclarecer aqueles que sabem menos que nós. É óbvio que tem muitas pessoas que falam muito melhor do que nós, que têm muito mais conhecimento do que nós, mas cada um pode dar sua cota de colaboração, o seu esclarecimento, o seu consolo, a sua dose de energia, a sua oração, o seu trabalho espiritual. Cada um de nós tem o seu papel fundamental nesse momento de transição, porque são pouquíssimos aqueles que sabem o que está acontecendo. Como eu já disse, a grande maioria não tem noção do momento que a Terra passa. Para a grande maioria, são só mais alguns momentos de sofrimento que a Terra está passando. Por isso, muitos se desesperam. Se sentem perdidos, desorientados, porque não vislumbram um futuro melhor. Não percebem o que há para aprender. Não conseguem enxergar o que vem na frente. Não conseguem perceber que estamos numa chuva e que o sol brilhará posteriormente. Mas nós sabemos disso. Então não precisamos nos desorientar, nos deixar levar pelas notícias, aceitar esses sentimentos que muitas vezes a gente tem tido, de raiva, de ódio, de medo do que vem acontecendo. Tudo é lição para cada um de nós. Tudo é esclarecimento para cada um de nós. Duas situações são muito importantes para nós que estamos encarnados na Terra neste momento. Primeiro, nós não somos espíritos novos na Terra.
Então, por mais que a gente queira ser melhores, por mais que a gente queira ser diferente, por mais que a gente queira melhorar, estamos vinculados a situações pretéritas de ódio que nós nos vinculamos. Nós causamos mal a outras pessoas e elas nos causaram mal e muitas vezes nós não perdoamos. Então esses vínculos passados de ódio são obstáculos para a nossa evolução e para o nosso processo de transição. Então é o momento da gente desapegar desse passado negativo que nós temos. Se temos que perdoar alguém, é a hora. E se temos que pedir perdão para alguém, é a hora. Se estamos encarnados com um parente muito difícil, irmão, pai, mãe, sobrinho, primo, é a hora da gente se reconciliar. Ou se somos aquela pessoa difícil, é a hora da gente mudar e procurar entender as outras pessoas. Não podemos permanecer na Terra se continuarmos com esses vínculos negativos que nós temos. Não dá. Durante esse processo de transição, então, temos que deixar de lado essa bagagem, esses vínculos negativos que nós temos, voluntariamente. É hora de pedir perdão e é hora de perdoar tudo que nós fizemos e que nos foi feito nas nossas vidas passadas. A transição pressupõe uma mudança. Nós vamos iniciar uma nova trajetória em que não temos que levar nada de negativo. Tudo precisa ser deixado para trás. Então essa é uma preocupação muito grande para cada um de nós. Cada um de nós deve pensar individualmente, com muita calma, a que estamos ligados negativamente. A quem, a que situação, a que sentimento, porque é a hora de deixar tudo isso para trás. Esse é um processo importantíssimo para cada um de nós. E o outro é seguir exemplos e dar exemplos. Nós temos variados exemplos negativos, mas também temos muitos exemplos positivos na Terra. Devemos seguir o que há de positivo. Aqueles que pressupõem ajudar, aquelas pessoas de bem variadas que nós temos na Terra nesse instante, é aquelas pessoas que devem nos inspirar. Naquele dia que a gente está triste, desanimado, devemos procurar os exemplos dessas pessoas. Hoje é tudo muito acessível pela internet. Então a gente consegue pegar essas pessoas que a gente percebe que são pessoas de bem e assistir vídeos delas, exemplos delas, de projetos sociais delas. E isso nos inspira, nos anima, nos dá energia para que a gente também siga nos nossos compromissos. E também devemos influenciar positivamente aqueles que estão ao nosso redor. Não dá mais para dar exemplo negativo. Quando a gente dá exemplo negativo, nós criamos débito kármico. Eu sou o chefe de um grupo de pessoas e ensinei a eles que eles não precisam fazer o serviço bem feito. Dá para fazer mal feito e ganhar o mesmo valor. Estamos criando débito kármico. Eu ensinei ao meu filho que ele não deve ser educado. Estamos criando débito kármico. Eu trato o meu empregado dessa forma, dessa forma negativa. Estamos criando débito kármico. Eu não pago os direitos trabalhistas do meu empregado. Estamos criando débito kármico. Eu tenho gato de energia elétrica ou disso. Estamos criando débito kármico. Agora eu te pergunto, vale a pena vincular alguma coisa negativa por tão pouco? Será que vale a pena por um instante de desatenção, de ganância, de ansiedade, de falta de paciência, perder uma grandiosa oportunidade? Lembremos que tudo gera energia positiva ou negativa. Tudo gera amigos espirituais ou pessoas com raiva, criando débito conosco. Então, as escolhas que nós vamos fazer de agora para frente tem que levar isso em consideração. Aquele que quer se desvincular da Terra,
do lado negativo precisa entender: não posso estar vinculado a nada de negativo. Preciso pagar o que tiver que pagar, pedir perdão a quem tiver que pedir, mudar a minha forma de agir para que nada me segure, nada me vincule ao lado negativo, para que eu permaneça no mundo de regeneração. Então esse é o processo. É isso que nós devemos estar atentos nesses anos que ainda faltam dessas nossas encarnações. É esse processo que vai nos tornar melhores e aptos a sermos os futuros habitantes da Terra. Cada um de nós aí tem uma jornada mais longa, mais curta. Cada um de nós tem uma posição, muitas coisas para mudar, mas o tempo ainda nos é oferecido. Temos muitas chances de sermos diferentes, muitas chances de mudarmos. Está tudo à nossa disposição. Basta que a gente queira ser diferente. Então, como a gente percebe, nada disso é novo. Nada do que a gente precisa fazer é diferente do Evangelho de Jesus. O que o Espiritismo vem é tornar tudo isso mais claro. Mas nada é diferente do amor ao próximo, da caridade, do perdão, do amar a Deus. Nada é diferente disso. A nossa conduta, ela é tornada mais fácil pelo que o Espiritismo vem acrescentar. Mostrar que existem energias, existem muitas vidas, muitos planetas. Isso vem aclarar, facilitar o nosso entendimento para que a gente compreenda o que o Mestre Jesus quis nos dizer. Compreendendo, nós estamos aptos a escolher. Fico na Terra ou não fico? Quero ser diferente ou não quero? Quero deixar a minha bagagem negativa para trás ou não? A escolha é nossa. Tudo está à nossa disposição. Basta que a gente faça as nossas escolhas e reflita sobre quem nós queremos ser. Então, não há nada de novo e a escolha, mais uma vez, é sempre nossa. O livre-arbítrio é o que nos torna livres para fazermos as nossas escolhas. E que o Mestre Jesus e os nossos mentores possam estar sempre conosco, nos orientando e nos auxiliando. E lembrando que o melhor instrumento que nós temos à nossa disposição é a oração. A oração é um canal de energia que nos liga com Deus e com os nossos mentores. Se estamos com medo, ansiosos, tristes ou com alguma dúvida, a oração é o caminho para a nossa resposta. É o caminho que nós temos para que a gente consiga ter firmeza nas nossas decisões, diariamente. Então eu peço que possamos ficar de pé. Vamos fechar os nossos olhos, elevar nossa mente à espiritualidade superior, pedindo aos nossos mentores que estejam firmes ao nosso lado. Que possamos oferecer a Ele a nossa abertura espiritual da nossa mente, para que eles venham nos esclarecer, nos orientar, nos intuir das melhores opções que nós temos, dos sentimentos a serem mudados, das escolhas que nós devemos ter. Que possamos manter as nossas mentes abertas aos nossos mentores, que eles possam nos trazer a paz, o equilíbrio e a serenidade, encaminhando até nós pessoas, textos e todas aquelas situações essenciais para a nossa evolução, para que assim a gente possa enxergar os instrumentos e os caminhos para a nossa reforma íntima, para a nossa mudança e para o nosso processo de evolução, para que a gente permaneça na Terra, no futuro mundo de regeneração. Agradecemos a esta casa e ao grandioso Mestre Jesus, à Mãe Santíssima e ao Mestre Assis por mais essa oportunidade. E graças a Deus. Agradeço a atenção de todos, que possamos dirigir